Olá, com muita gratidão e dedicação ao estudo da yoga como estilo de vida, a leitura contemplativa para que possamos contemplar, ouvindo, e para que possamos meditar acerca deste processo chamado de yoga, que muitas vezes aqui no Ocidente a gente correlaciona logo com exercícios no tapetinho. Só que esses exercícios do tapetinho são exercícios centrados em um movimento mais corporal, de respiração pranayamas, importantíssimos. Porém, yoga, Bhakti Yoga, é a yoga que a gente trabalha a nossa dedicação para ativar o amor esquecido por Deus. Nós temos que ativar esse amor. E para ativar esse amor, a gente precisa seguir princípios morais e éticos para que a gente possa trabalhar essas ferramentas para dentro. A gente trabalha para dentro, yamas, e para fora, niyamas. E estamos hoje começando a leitura de Svadhyaya. Svadhyaya é um convite ao autoconhecimento. Então, terminamos tapas, que é austeridades, e hoje vamos começar Svadhyaya. Primeiramente, o meu mestre espiritual, que escreveu esse livro, Yoga como Estilo de Vida, ele sempre começa com o significado etimológico de cada palavra. Sva significa si mesmo ou próprio, e pode ser traduzido como eu ou ser individual. É uma referência ao eu interior ou à natureza essencial de cada pessoa, ou seja, a gente conhecer autoconhecimento. Nossa, fala tanto em autoconhecimento hoje em dia, curso discos, daquilo, aquilo outro. Mas o verdadeiro autoconhecimento é quando a gente conhece quem somos nós. E quem somos nós? Você pode responder, quem é você? Bom, eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança, criada pelo meu Pai, que pode ter vários nomes, inclusive o nome que você quiser chamar, eu chamo de Krishna. Na filosofia védica, o todo atrativo e o todo atraente, porque Deus é todo atrativo e todo atraente. Isso resume na palavra Krishna. Então, Svadhyaya significa quando você busca essa união com Deus, nesse sentido filosófico, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha relação com Deus. E aí, a gente vai estudar sobre nós. Svadhyaya é um convite ao autoconhecimento. E esse autoconhecimento tem duas ferramentas: autoinvestigação ou autorreflexão. Porque se você perguntar a qualquer pessoa, faça o teste, quem é você? Ele vai dizer, eu sou fulana. Vai dizer o nome dela, ou dela, né? Mas não é. Eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança, serva do amor a Deus, a Krishna, a Buda, lá, a Jeová, como você queira chamar. E eu preciso buscar um estudo aprofundado dos textos sagrados para que eu possa compreender a minha própria natureza interior e me autoconhecer profundamente. Mas nos dias de hoje as pessoas querem conhecer o melhor celular, o carro mais caro, o carro elétrico, o carro isso, o carro aquilo, o apartamento mais famoso. As pessoas estão achando que são essas coisas materiais. Infelizmente, elas não sabem que elas são almas eternas e que no reino de Deus, no reino das ferramentas divinas, são mil milhões de vezes, infinitamente muito mais importante do que essas coisas materiais terrenas, que logo se acabarão quando você envelhecer e você ficar doente e você ter que ir embora deste corpo material. O crescimento pessoal e o despertar espiritual são duas ferramentas importantes. Eu cresço e eu desperto. Eu cresço e eu desperto. Mas como é que eu vou crescer? Eu vou crescer me preocupando com as coisas materiais? Não. Eu vou buscar reconhecer meus padrões de pensamento e comportamento e facilitar o meu avanço diante da minha autorrealização. Por quê? Opa, desculpa aqui. Por quê? Porque a partir do momento que eu não me
entendo que eu sou uma pessoa limitada, através deste corpo limitado, e que eu tenho padrões de pensamentos limitados, que eu tenho um comportamento cheio de paradigmas, e que eu esqueci de Deus, por isso que eu me enrolei nas coisas materiais e me enrolo até hoje. E eu não avanço espiritualmente, e por não avançar espiritualmente, o que é que acontece? Eu fico estacionado na minha ignorância. Então, Svadhyaya envolve a autorreflexão e a observação dos processos internos da mente, do intelecto e a exploração da minha natureza interior. Então, a minha mente, eu tenho uma mente, eu tenho sentidos, eu tenho ações. E aí, como é que eu vou usar essa mente, sentidos e ações? Apenas para satisfazer a parte material e para dizer que eu sou mais inteligente e que eu adoro receber elogios e que eu me alimento dessas coisas banais, supérfluas e ilimitadas. E eu jamais vou estar praticando esse estudo de mim mesmo na minha autoinvestigação, na minha autorreflexão, na compreensão de quem eu sou e do autoconhecimento profundo acerca da minha alma, para que eu evolua e desperte espiritualmente. Ao identificar áreas que podem se beneficiar de crescimento, de cura e transformação, o ser humano não apenas prospera espiritualmente, mas também desenvolve compreensão mais clara de si mesmo e de como se relacionar de maneira mais harmoniosa com o mundo ao meu redor. Mas aí eu não quero saber de nada disso, eu quero saber de muitas coisas que não vão me trazer essa compreensão e eu vou ficar enredado. Essa palavra enredada significa condicionado. Eu vou ficar condicionado aos meus padrões da minha ignorância, eu vou ficar vibrando na paixão o tempo todo nos meus impulsos, faço aquilo, dá errado, faço aquilo outro. Não, hoje deu errado, amanhã eu faço de novo, assim, bah. E eu nunca vou chegar no modo da bondade, porque eu vou estar com meus pezinhos enterrados na minha ignorância e achando que eu estou feliz assim, e isso é ilusão, porque ninguém está feliz dentro de uma ignorância espiritual. A gente só está feliz quando a gente conhece quem somos nós, qual é o nosso relacionamento com Deus, quem é Deus e o que acontece depois que eu vou embora daqui. Meu corpo vai para a terra, a mãe terra o recebe. Mas o meu espírito, a minha alma, a minha energia, para onde vai? Eu não sei. Ignorância, falta de conhecimento, falta de se relacionar de uma forma harmoniosa com Svadhyaya, com o convite ao autoconhecimento. Svadhyaya vai além desse processo introspectivo, pois busca atingir um nível mais profundo de autoconhecimento, transcendendo a persona material, o eu inferior, que a alma desempenha nesse mundo. Por quê? Porque a alma ela cai neste mundo e entra neste corpo material. Como compreender o verdadeiro eu não acontece apenas nos esforços da mente ou intelectuais, nos estudos isolados. Svadhyaya está ligado ao estudo das escrituras sagradas, como os Vedas, os Upanishads, a Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam e outros textos espirituais. Então, quando eu vou me estudando esses textos sagrados, quando eu vou ouvindo de mestres autorizados, de gurus, professores espirituais autênticos, maravilhosos, com uma inteligência espiritual maravilhosa, eu vou amadurecendo e eu vou crescendo para que eu possa sair dessa ignorância e alcançar esse conhecimento genuíno de mim mesmo e de quem eu sou. Sem a leitura atenta e reflexiva dessas obras, não há autoconhecimento. Existem vários livros sagrados. É só buscar um deles. Assim, quando estamos crescendo pessoalmente, nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente. Mas se a gente não quer se desenvolver, a gente quer ficar achando que está tudo bem, não tem nada bem, porque nesse mundo material há perigo em cada esquina. E é um mundo onde você tem que estar autocontrolado. Você tem que hoje fazer silêncio para não obter confusão. E você tem que entender que o silêncio é ouro. E que ele, quando você vai fazendo esse autocontrole do seu silêncio, dos seus sentidos, da sua mente,
você vai buscando esse yoga. Eu vou me unindo mais com quem eu preciso me unir. Com quem eu preciso me unir? Com o rapaz mais lindo deste mundo material, com a moça mais linda desse mundo material? Não, você precisa se unir com Deus, no caminho da yoga e da espiritualidade. Por que a prática de autoconhecimento deve ser necessariamente conectada ao estudo das diversas literaturas da filosofia védica? Bhaktivedanta Swami Prabhupada nos ajuda a compreender esse importante questionamento. Por que a gente tem que estudar as escrituras sagradas? Os Vedas não são simples compilações humanas. Sua fonte é o Senhor Krishna, reconhecido por todos os mestres védicos como a pessoa suprema. Pronto, só aí já resumiu tudo. O estudo da Bhagavad Gita, a ciência suprema, que eu também compartilho, juntamente com Yoga como estilo de vida, traz esse estudo que é ditado pelo próprio Senhor Krishna, que é a fonte dos Vedas, da filosofia védica da Índia, onde traz a pessoa suprema de Deus falando os versos diretamente para seu discípulo Arjuna. Receber esse conhecimento diretamente de Deus, através de uma leitura minuciosa da Bhagavad Gita, é aceitar o que é chamado de Shruti Pramana, ou buscar evidências confiáveis através da audição de uma autoridade genuína, ou seja, escutar de um mestre autorizado e não escutar de qualquer um que se acha um bambambam, escreve um livro e todo mundo vai ler esse livro e achar que achou tudo, que descobriu o sentido de tudo, e não é bem assim. Uma criança recebe conhecimento ao ouvir o que sua mãe tem a dizer, não é verdade? Se ela quiser saber sobre seu pai, quem melhor que sua mãe para lhe dar informação? Então, eu quero saber quem é meu pai. Mamãe, por favor, me diga quem é papai. Quero conhecer papai. Da mesma forma, se desejamos conhecimento para além das experiências materiais, devemos recorrer aos Vedas, considerado como uma figura materna, ou seja, as escrituras sagradas são simbolicamente chamadas de mães maternas. Então, quando Prabhupada traz essa contemplação, essa meditação, que a gente tem que saber quem é nosso pai, como é que a gente vai amar a uma pessoa, ou uma figura, o que seja na sua mente, a sua concepção de Deus, sem você conhecer Deus, se você não tem conhecimento acerca de Deus. Pergunte a você, como eu vou amar a Deus se eu não estudo sobre Deus? Então, esse método de transmissão do conhecimento védico é confirmado na Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 2 a 3. De qualquer modo, mesmo aqueles que preferem se dar ao trabalho de realizar estudos experimentais, acabarão chegando à mesma conclusão de outros que simplesmente confiaram no conhecimento védico e dedicaram-se a recebê-lo de uma autoridade. É mais sensato poupar o tempo valioso e aceitar o método conhecido como Shruti, uma forma de evidência adquirida por meio da audição. Ouvir sobre Deus é um dos serviços devocionais. Eu tenho a Srada é fé, Smaranam é ouvir. Então, a minha fé, ela vai ficando mais forte à medida que eu ouço sobre Deus e eu vou expandindo minha consciência acerca de Deus e vou entendendo mais o absoluto. Sem querer especulação mental, porque a gente não tem condição de especular sobre Deus, que Deus é muitas vezes incompreensível. A gente precisa estudar sobre Deus. Então, assim, nesse estudo do conhecimento investigativo, das questões relacionadas à natureza, às origens, aos limites e à validade do conhecimento, vamos buscar compreender como adquirimos conhecimento e como justificaremos nossas crenças e como distinguimos entre o conhecimento verdadeiro e o mero entendimento. Mero entendimento é qualquer entendimento que você tem, que você não sabe nem explicar, muitas vezes, porque você entende isso. Mas quando você está no conhecimento verdadeiro, você vai buscar de onde vem esse conhecimento, de uma sucessão discipular, de uma filosofia védica. Os Vedas trazem o conhecimento acerca do absoluto. São fontes legítimas e confiáveis, sim. O que significa acreditar em algo e como justificar essa crença. Então, toda essa relação entre a crença e a verdade está no ponto a ser conhecido através das escrituras
e como ele fala aqui, Sruti, uma evidência adquirida por meio da audição do conhecimento transcendental acerca de Deus por pessoas e seres autorizados, almas que já passaram por esse processo que nós estamos de ignorância. Quais são os métodos adequados para investigar e adquirir conhecimento? Então, são tantas perguntas que nós temos que nos fazer, mas o melhor que tem é estudar a Bhagavad Gita, a ciência sagrada. Eu venho compartilhando, já compartilhei no YouTube, no Easy Espiritualidade, agora estou reiniciando desde a introdução, estou no capítulo 2 e vou até o capítulo 7, para trazer conhecimento para a minha alma, para compartilhar conhecimento com as outras almas. Então, precisamos trazer esse autoconhecimento para que a nossa mente possa receber esse conhecimento transcendental e a gente possa interpretar de uma forma védica, de uma forma correta, de uma forma onde traz essa maravilha de conhecimento transcendental. Bhagavad Gita, a ciência suprema. Compre um Bhagavad Gita, estuda o Bhagavad Gita, leia o Bhagavad Gita. Agora, você precisa de uma pessoa, estar com uma pessoa que entenda um pouquinho que seja, ou então buscar um mestre espiritual na Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, de Krishna. Então, nesse processo, os fundamentos do conhecimento influenciado por outras áreas do pensamento, como a lógica e a filosofia da mente, vamos tendo reflexão, buscando reflexões que giram em torno de nós, que é chamado de pramana, termo que pode ser traduzido como evidência, como prova e fonte de conhecimento. Então, a partir do momento que eu leio a Bhagavad Gita, os versos, que Cristo me mostra como eu posso me entender, quem sou eu, então eu vou adquirindo esse conhecimento e eu vou passando esse conhecimento para as outras pessoas. Não sou erudita, não sou uma devota pura de Deus ainda, mas tenho uma vontade enorme que as pessoas entendam quem somos nós, por que estamos aqui, quem é Deus, como é que eu posso me relacionar com Deus, como é que eu posso ter uma vida plena, entregar essa vida plena para Deus e sair desse enredamento material. E essas evidências aí nesses textos sagrados, elas estão aí para que a gente possa obter conhecimento, ter uma percepção direta, ouvir de uma autoridade autorizada. Segundo os Vedas, tudo o que é conhecível só pode ser possível e justificado através de um ou mais pramanas, ou seja, de evidências, dentro dessas escrituras sagradas, dentro do Bhagavad Gita, dentro de Bíblias, dentro de Alcorão, que foram escritos para a nossa evolução. Até rimou. Então, nesse processo de ajudar a nós a obtermos um conhecimento, sair desse conhecimento mundano e obter um conhecimento pleno, transcendental, Svadhyaya é um convite a este autoconhecimento. E cabe a você ter essa vontade de buscar esse autoconhecimento para você mesma. Então, ouvir de uma autoridade, ouvir de um mestre espiritual, ouvir de um professor espiritual, para que meu raciocínio possa trabalhar no sentido da minha evolução. Então, nós precisamos dos nossos 5 sentidos que temos: visão, audição, tato, olfato, paladar, e dos 5 sentidos funcionais: voz, pernas, mãos, ânus e genitais. E aí um relacionado com o outro, nesse campo da visão também, do tato e da audição, nós vamos ganhando essas características para que a gente possa buscar essa percepção externa, ou pratyasca, para que a gente entenda o nosso funcionamento interno, porque nós temos uma mente, nós temos um 6º sentido, nós temos percepção, nós temos análise, informação, nós temos experiências, nós temos medos, desejos, crenças, nós temos percepções de formas variadas, mas nós nos perdemos em tantas explicações técnicas de sentidos funcionais, que nós limitamos a nós mesmos. Isso chama-se a limitação, isso chama-se de limitação dos sentidos humanos. E que precisamos dessa luz visível aos nossos olhos
para que a gente possa entrar nesse campo de evolução, esse espectro chamado espectro eletromagnético, irradiado pela luz de Deus, que é a própria evolução que a nossa alma deve buscar para sair desse enredamento material e dessa ignorância material. Então, aqui, para terminar, ele fala, precisamos buscar essa compreensão para que a gente possa se perceber que nós fazemos parte desse mundo técnico dos sentidos, da visão, da audição, da mente, dos medos, da análise, e por aí se vai, de tantas coisas que nós não entendemos e precisamos entender, e que a gente precisa entrar nesse processo de filosofia, de estudos transcendentais, de conhecimentos influenciados por outras áreas, e a própria filosofia da alma, a ciência suprema da Bhagavad Gita, que traz o ponto verdadeiro e verídico e o ponto que vai nos levar a esse autoconhecimento, essas reflexões, para que a gente possa nos convidarmos à autoinvestigação, à autorreflexão desses textos sagrados. Por que tudo isso? Por quê? Porque Svadhyaya é um convite ao autoconhecimento e a gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer que nós temos mente, sentidos, falso ego, que a gente tem todo esse processo que gira em torno de nós mesmos, para que a gente possa fazer essa relação daquilo que eu sou, daquilo que eu não entendo ainda quem eu sou, e eu preciso entender através do meu campo da minha visão, do meu campo das minhas verdades transcendentes, da minha percepção direta, dos meus sentidos que ainda são imperfeitos e que a minha mente traz para mim tantas coisas que eu, às vezes, fico me sentindo perdido, né? Então, são vários tipos de autorreflexão, de autoentendimento da nossa percepção, desses sentidos que revelam apenas uma pequena parte deste mundo interno e externo de nós mesmos. Então, Svadhyaya é um convite ao autoconhecimento para que a gente se entenda e procure entender o outro nesse sentido. Porque somos todos um só. O que eu passo, você passa, mas existe uma diferença. Quando eu entendo mais, quando eu estudo mais, eu estou no nível espiritual um pouquinho melhor do que os demais e eu preciso utilizar esse meu conhecimento para que eu possa oferecer a Deus e oferecer como serviço devocional, ajudando as pessoas para buscar esse conhecimento de si mesmo, de todos esses processos fisiológicos, desses processos internos, processos intuitivos, para que a gente possa buscar essa conclusão específica de quem somos nós e o que estamos fazendo aqui, qual a minha relação com Deus e quando eu sair daqui e para onde eu irei. Então, tudo isso no dia a dia, nessa nossa prática, nas nossas tomadas de decisões, nos diversos cenários das nossas vidas e nas nossas interferências. Precisamos buscar esse papel e desempenhar esse papel no avanço do conhecimento e na elaboração das hipóteses sobre nosso entorno e sobre nós mesmos. Então, Svadhyaya é um convite ao autoconhecimento. Esqueça dos outros e olhe para você e se conheça, porque sem autoconhecimento, já diz o grande filósofo Hipócrates, conhece-te a ti mesmo. Sem esse autoconhecimento, sem esse olhar para dentro e também para fora, no sentido de se autoconhecer externamente, e tudo que está ao meu redor, eu não evoluo, eu fico preso à ignorância material. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Svadhyaya, um convite ao autoconhecimento, essa prática pessoal dessa evolução espiritual. Gratidão.